O policial Jorge e sua esposa Miriam vivem uma bela história de amor, mas o casal enfrenta o desafio de não poder ter filhos. Em meio ao sonho da adoção, um chamado de rotina muda tudo. Ao atender uma ocorrência de violência doméstica, Jorge encontra Bia, uma menina que, apesar da dor, carrega uma força impressionante nos olhos. Esse encontro inesperado pode ser a chave para o casal realizar seu sonho, unindo seus caminhos ao da pequena que precisa de um lar. Uma história de esperança, superação e a construção de uma família onde o amor é o laço mais forte. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O cheiro de café fresco e pão na chapa era o aroma de um novo dia na casa de Jorge e Miriam. Casados há 10 anos, construíram um lar repleto de afeto, onde cada objeto parecia ter sido escolhido a dedo, refletindo uma vida de parceria e tranquilidade. O único vazio era o que costumava ser o quarto de hóspedes. Hoje um lembrete silencioso de um sonho que parecia inalcançável. Jorge, um policial de 38 anos com olhos cansados, mas sempre gentis, terminava de vestir seu uniforme azul marinho. Cada botão que ele abotoava era um lembrete das incertezas de sua profissão. No entanto, ao ver Miriam, dona de casa de 35 anos com um sorriso sereno, todo o receio se dissipava. "Boa noite de trabalho, meu amor. Que Deus te proteja", ela sussurrava, enquanto o ajudava a ajeitar o cinto. "Obrigado, meu bem." "E você? Vai fazer o que hoje?" Ele respondia, beijando-a na testa. "Vou cuidar do jardim e depois, quem sabe, dar uma olhada na papelada da adoção. Não quero que a gente desanime, Jorge." A adoção, embora um plano B, era um farol de esperança em meio às notícias ruins que os médicos davam. Miriam sofria de uma condição que impedia a gestação, uma verdade que, no início, quase destruiu sua alma. Mas, com o apoio incondicional de Jorge, eles transformaram a dor em um plano de ação. A mesa da sala de jantar, que antes abrigava apenas o casal, tinha se tornado o centro de pesquisas sobre orfanatos e requisitos legais para a adoção. Naquele dia, Jorge patrulhava a periferia da cidade com seu parceiro, o experiente policial Santos. Era uma rotina de checagem de ocorrências, de tentar manter a ordem em um mundo que teimava em desmoronar. O rádio do carro, com seu chiado intermitente, era a trilha sonora de suas vidas. De repente, a voz da central quebrou o silêncio. "Viatura 13. Atender ocorrência de violência doméstica na Rua das Flores, 276. Brigas e agressões. Confirmado." A rua era sinônimo de abandono. O cheiro de lixo se misturava com o de esgoto. A casa indicada, com as tintas descascadas e o portão caído, era a imagem perfeita do caos. Do lado de dentro, era possível ouvir gritos e xingamentos. Jorge e Santos desceram da viatura com as mãos nos coldres, com cautela, mas prontos para agir. O que eles viram ao entrar na casa, no entanto, os preparou para o pior. Um homem e uma mulher ensandecidos trocavam socos em um ambiente repleto de garrafas de bebida e objetos quebrados. O ar era pesado com o odor forte de drogas e desespero. No canto da sala, encolhida e chorando, uma menina de apenas 7 anos com os braços abraçando os joelhos. Sua pele era pálida e seus olhos eram 2 poças de medo. No rosto, um hematoma roxo e fresco, a marca de uma nova agressão. Jorge se aproximou da menina, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Ei, pequena, está tudo bem agora. Somos policiais e vamos te tirar daqui", ele disse com a voz mais gentil que conseguia. A menina, trêmula, balançou a cabeça de forma negativa. Mesmo assim, ele estendeu a mão e ela, hesitando por um momento, a pegou. O toque era um fio de esperança em meio ao caos. Eles foram levados para a delegacia e a menina, depois de ser examinada e receber os cuidados necessários, foi encaminhada para um abrigo. Enquanto se despedia, Jorge viu nos olhos dela não apenas o medo, mas uma força impressionante. Naquele momento, ele soube que a vida dela estava prestes a mudar, assim como a sua. Naquela noite, a casa de Jorge e Miriam estava em silêncio, mas não era um silêncio confortável. Havia uma tensão no ar,
uma presença invisível que parecia ocupar todo o espaço. Jorge, sentado à mesa da cozinha, tentava esquecer as imagens que o assombraram durante todo o trajeto para casa. Miriam, com sua sensibilidade apurada, percebeu a inquietação do marido. Ela sentou-se ao seu lado, colocando a mão sobre a dele. "O que foi, meu amor? Aconteceu alguma coisa?" me perguntou. "Hoje eu atendi uma ocorrência que me chocou de verdade." Ele começou com a voz embargada pela emoção. "Uma briga de pais com drogas e agressão. Mas o pior, Miriam, o pior foi a menina. Ela devia ter uns 7 anos, encolhida no canto, com medo e um hematoma no rosto. Ela se chama Bia." Jorge então contou os detalhes da cena dantesca, da brutalidade dos pais e da fragilidade da pequena. Ele descreveu a maneira como Bia se agarrou à sua mão, um gesto de confiança que o tocou profundamente. Miriam o ouvia com atenção, com lágrimas nos olhos. "Que coisa terrível, Jorge. Pobre menina." Ela murmurou, sentindo um nó na garganta. A conversa se estendeu pela noite, e o casal se pegou revivendo o sonho da paternidade. Ela era tão pequena e tão forte ao mesmo tempo, e os olhinhos dela, Miriam, eles pareciam ter visto o inferno, mas ainda tinham uma luz, uma esperança. "Fiquei impressionado com a força dela", Jorge disse, com uma ponta de admiração na voz. Miriam, ao ouvir as palavras do marido, sentiu uma faísca acender em seu coração. A ideia de adoção, antes um plano distante, ganhou um rosto e um nome: Bia. Na manhã seguinte, Miriam ligou para o abrigo de menores, obtendo informações sobre Bia e a possibilidade de visita. A assistente social, sensibilizada pela história da menina, marcou um horário para o casal. Jorge e Miriam, com o coração acelerado e a esperança renovada, compraram doces, brinquedos e algumas peças de roupa. Aquele era o primeiro passo de uma jornada que eles sabiam seria longa e cheia de obstáculos. Ao chegarem ao abrigo, o silêncio do lugar contrastava com o barulho de uma casa cheia de crianças, mas a atmosfera era de paz e esperança. Eles foram levados a uma sala onde Bia brincava sozinha com um boneco de pano. Ao ver Jorge, um sorriso tímido, mas genuíno, surgiu em seu rosto. Ela o reconheceu imediatamente, o policial que a tinha salvado daquele lugar sombrio. Jorge se ajoelhou, abrindo os braços. Bia, sem hesitar, correu para ele, abraçando-o com força. Miriam, emocionada com a cena, se aproximou e se apresentou. "Oi, Bia, eu sou Miriam, a esposa do Jorge. Trouxemos um presente para você." Ela entregou uma caixa de doces e os olhos da menina brilharam. Sentaram-se no chão e, por mais de 1 hora, conversaram sobre coisas simples: bonecas, cores e histórias de super-heróis. Jorge e Miriam, com a atenção voltada para a pequena, descobriram uma menina inteligente, articulada e com uma capacidade de superação que os deixou maravilhados. A visita terminou, mas o sentimento de que a vida deles estava mudando de rumo permaneceu. No carro a caminho de casa, o silêncio era diferente. Agora era um silêncio cheio de planos e sonhos. Aquele encontro não foi apenas uma visita, mas o início de uma nova família. A partir daquele dia, visitar Bia se tornou uma rotina. A cada visita, o vínculo entre eles se fortalecia, e o amor, que antes era uma semente, começava a florescer. A rotina de visitas a Bia tornou-se o ponto alto das semanas de Jorge e Miriam. Ele, ao terminar seu turno, não via a hora de ir para o abrigo. Ela, com seu coração de mãe já pulsando por uma criança que ainda não era sua, passava os dias preparando lanches, separando roupas e escolhendo histórias para ler. As tardes no abrigo eram preenchidas com o som de risadas, brincadeiras e o carinho genuíno que o casal dedicava à menina. Bia, por sua vez, florescia. O sorriso tímido se tornou radiante, e os olhos que antes expressavam medo, agora brilhavam com a luz da esperança. Ela se sentia segura na presença de Jorge, o seu herói de farda, e amada por Miriam, que lhe dedicava uma atenção incondicional. A cada visita, Jorge e Miriam se apaixonavam mais e mais por Bia. Eles descobriam uma menina de imaginação fértil
que adorava desenhar e contar histórias mirabolantes sobre fadas e super-heróis. A assistente social do abrigo, testemunha ocular da transformação da menina, percebeu que aquele era o ambiente perfeito para Bia. O laço afetivo que se formou era evidente e forte. Ela os aconselhou a iniciar o processo de adoção, informando que, dadas as circunstâncias do caso de Bia, a prioridade seria dada a eles. A partir daquele momento, a adoção deixou de ser um sonho para se tornar um projeto de vida. E a casa, antes silenciosa, ganhou a perspectiva de ser preenchida com a voz de uma criança. O passo seguinte seria uma visita supervisionada, em que Bia passaria um dia na casa do casal, para se ambientar e ver como se sentia. A alegria de Bia era contagiante. Ela não conseguia parar de falar da casa do Jorge e da Miriam e de como ela finalmente teria um quarto só seu. A assistente social, percebendo a felicidade da menina, decidiu adiantar a visita. A notícia foi dada a Jorge no fim de um dia de patrulha. Ele, com a voz embargada, mal conseguia segurar as lágrimas. Ele precisava fazer uma surpresa, algo especial para Miriam. Na manhã seguinte, após uma ligação para a assistente social, Jorge foi até o abrigo. Bia, com um vestidinho que Miriam tinha comprado, o esperava com o coração pulando de alegria. Jorge a pegou no colo e a pequena se aconchegou em seu ombro. "Para onde a gente vai, Jorge?" ela perguntou. "É uma surpresa, pequena. Você vai ver." No carro, a caminho de casa, eles cantaram músicas infantis e contaram piadas. Chegando em casa, Jorge abriu a porta com a mão de Bia na sua. "Miriam, olha quem veio almoçar com a gente", ele disse, com a voz cheia de emoção. Miriam, que estava na cozinha preparando o almoço, largou a concha e correu para a sala. Ao ver Bia, os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela se ajoelhou, abraçando a menina com toda a força. "Bia, meu amor, que saudade!" ela sussurrou, acariciando o cabelo da menina. Bia, com um sorriso de orelha a orelha, abraçou Miriam de volta, sentindo-se finalmente em casa. Aquele almoço foi o mais especial de suas vidas. A mesa, antes silenciosa, estava cheia de conversas, risadas e a felicidade de uma família que, embora ainda em processo, já existia em seus corações. Eles então se deram conta de que o amor é a única coisa que realmente importa e que, mais do que sangue, é o afeto que cria laços inquebráveis. A partir daquele dia, o vazio que a falta de um filho causava foi substituído pela presença de uma menina que, com seu amor e alegria, preencheu a vida de todos. A ida de Bia para a casa de Jorge e Miriam para almoçar foi mais que um simples evento. Foi o primeiro passo de uma nova vida. O que era para ser uma visita supervisionada de algumas horas se transformou em uma tarde de descobertas e alegrias. O jardim, antes um local de cuidado e tranquilidade para Miriam, se tornou um parque de aventuras para Bia, que o explorava com a curiosidade típica da infância. Jorge, em seu tempo livre, brincava de esconde-esconde com a menina, e a casa, antes silenciosa, agora ecoava com risadas e o som de passos apressados. A felicidade do casal era visível. O rosto de Miriam, antes marcado por uma tristeza silenciosa, agora irradiava alegria. Ela e Bia passavam horas na cozinha, preparando biscoitos em formatos divertidos e conversando sobre os desenhos que a menina fazia. Jorge, por sua vez, encontrava na presença de Bia a força e a motivação para enfrentar os desafios de sua profissão. A menina se tornou a luz em suas vidas, o motivo de cada sorriso, a razão para cada esforço. A cada dia, eles se sentiam mais pais, e Bia mais filha. A assistente social, em sua próxima visita, notou a atmosfera de amor e carinho que permeava a casa. O relatório que ela escreveu para o juiz era um testemunho do laço inquebrável que se formara entre eles. O processo de adoção, que geralmente era longo e burocrático, andava a passos rápidos, impulsionado pelo amor e pela necessidade de uma menina que, claramente, tinha encontrado seu lar. No abrigo, as crianças sentiam falta de Bia, mas as assistentes sociais as tranquilizavam, contando que ela estava em uma casa segura e feliz.
A história de Bia se tornou um conto de esperança para as outras crianças, um lembrete de que o amor, às vezes, chega de formas inesperadas. Uma tarde, enquanto a família passeava no parque, Bia se virou para Jorge e perguntou: "Jorge, eu posso te chamar de pai?" Jorge, emocionado, se abaixou para ficar na altura dela. "Claro, meu amor. Você pode me chamar do que quiser", ele respondeu com a voz embargada. Bia então sorriu e abraçou-o com força. "Pai, você é o melhor pai do mundo", ela sussurrou. Naquele momento, o coração de Jorge se encheu de uma alegria que ele jamais havia sentido. Ao ver a cena, Miriam, com os olhos cheios de lágrimas, sentiu o mesmo. Ela se aproximou, abraçando os dois, e eles se tornaram, naquele instante, uma família de verdade. As noites na casa, antes preenchidas pelo silêncio, agora eram cheias de histórias de ninar e a promessa de um amanhã feliz. Jorge e Miriam, que antes se sentiam incompletos, agora tinham em Bia a peça que faltava em suas vidas. A menina, com sua alegria e inocência, preencheu o vazio em seus corações e transformou a casa em um lar. O amor que eles sentiam por ela era tão grande que, às vezes, eles se perguntavam como conseguiram viver tanto tempo sem ela. Aquele pequeno pai sussurrado no parque foi a melodia que ressoou nos corações de Jorge e Miriam por semanas. A partir daquele momento, a palavra se tornou a mais doce e esperada de todas. Bia se sentia tão à vontade, tão segura, que o medo do passado parecia ter se dissipado como fumaça. A casa, agora mais do que nunca, era o seu porto seguro, o refúgio onde o amor era o único combustível. Jorge, ao voltar do trabalho, não se preocupava mais com as ocorrências difíceis, mas com a ansiedade de saber se Bia o esperaria na porta, com os bracinhos abertos e um sorriso de orelha a orelha. A farda, antes um símbolo de autoridade, era agora o uniforme do seu herói particular, do pai que ela tanto amava. Miriam, por sua vez, transformou-se completamente. O desejo silencioso de ser mãe agora era uma realidade vibrante, cheia de cores e texturas. Ela passava os dias ensinando Bia a cozinhar, a cuidar das plantas, a ler e a escrever. A menina, com sua inteligência e curiosidade, absorvia tudo como uma esponja, e as duas se tornaram as melhores amigas, as cúmplices de uma história de amor que se desdobrava a cada dia. O quarto de hóspedes, antes um local de lembranças dolorosas, foi pintado de rosa, com paredes decoradas com desenhos de fadas e estrelas. O vazio, que antes preenchia a casa, foi substituído pela presença da menina, que se tornou a alma do lar. O processo de adoção continuava, e a cada passo, o casal se sentia mais perto do sonho. A assistente social, em sua última visita, se emocionou ao ver a família unida. O relatório final que seria entregue ao juiz falava de um lar cheio de afeto, de uma criança que floresceu em um ambiente seguro e de pais que a amavam incondicionalmente. O juiz, ao ler o documento, percebeu que aquele caso era mais do que uma adoção. Era a realização de um destino. Em um dia de patrulha, o rádio de Jorge permaneceu em silêncio. Era uma tarde calma, e ele, em seu carro, se pegou pensando em Bia, no seu sorriso e na maneira como ela o chamava de pai. De repente, o rádio quebrou o silêncio, mas não com um chamado para uma ocorrência. Era a voz da secretária da delegacia, com um recado urgente. "Jorge, uma ligação do gabinete do juiz. O processo de adoção da Bia foi finalizado. Você e Miriam foram aprovados." Jorge, com o coração pulando no peito, sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto. Era o momento que ele tanto esperou, a confirmação de que a vida, afinal, lhe deu a chance de ser feliz. Ele ligou para Miriam com a voz embargada e disse: "Miriam, o processo foi aprovado. Nós somos pais, meu amor. Nós somos os pais da Bia." A alegria era tão grande que ele não conseguia segurar as lágrimas. A vida que antes era uma rotina, era agora um presente, um milagre. O trabalho de policial, com seus riscos e perigos, passou a ter um novo significado: proteger a sua família, a mulher que ele amava e a menina que ele escolheu amar. A história de Bia, a menina que encontrou a luz no meio da escuridão, era a história de uma família que, com amor e esperança, transformou a dor em felicidade,
A notícia de que o processo de adoção fora aprovado se espalhou pela casa como uma faísca de alegria. Miriam, ao receber a ligação de Jorge, soltou um grito de euforia e correu para abraçar Bia, que estava na sala desenhando. Bia, meu amor, a notícia mais linda do mundo. Você é nossa filha, de verdade, para sempre, ela disse com a voz embargada. A menina, sem entender completamente a dimensão do que estava acontecendo, mas percebendo a felicidade da mãe, abraçou-a com toda a força, sentindo que o seu lugar no mundo, finalmente, estava garantido. Quando Jorge chegou em casa, foi recebido por um abraço triplo. Aquele abraço no qual ele sentiu o calor do amor de Miriam e o afeto genuíno de Bia era a confirmação de que sua vida, antes marcada por incertezas, era agora uma obra-prima de felicidade. Naquela noite, a mesa de jantar estava mais do que cheia. Estava repleta de sonhos realizados, de uma família que se formou não por laços de sangue, mas por um amor incondicional. A cerimônia de adoção, alguns dias depois, foi simples e emocionante. No tribunal, o juiz, ao olhar para a família reunida, sentiu uma profunda emoção. Ele, com a voz embargada, leu a sentença que tornava Bia, oficialmente, a filha de Jorge e Miriam. Ao final, a menina, com um sorriso radiante, correu para os braços de seus pais, chamando-os de pai e mãe, com a certeza e a segurança de quem pertence a um lugar. A vida seguiu, e o trio se tornou um quarteto quando, meses depois, a família recebeu uma surpresa. Miriam, em uma consulta de rotina, recebeu a notícia de que, contra todas as previsões médicas, ela estava grávida. O milagre, que eles tanto haviam sonhado, se tornou realidade, e a felicidade se multiplicou. Bia, com seu coração de irmã mais velha, ajudou a escolher o nome, o berço e a decorar o quarto do bebê. Ela se tornou a irmã protetora e amorosa, e a família, que se uniu por meio da adoção, se completou com o nascimento de um irmão. A história de Jorge, o policial de coração grande, e de Miriam, a dona de casa amorosa, é a história de que o amor verdadeiro não tem barreiras. O vazio que a falta de um filho causou foi preenchido pela chegada de Bia, a menina que encontrou a luz e o amor no meio da escuridão. Eles se tornaram a prova de que a vida, mesmo com seus desafios, pode nos surpreender com os maiores presentes, e que uma família, mais do que laços de sangue, é construída com o amor, o carinho, a paciência e a dedicação. E assim, eles viveram felizes para sempre.